Chuta Você então, danado. chegou a assistir o Flow com o Samidana, cara, que a gente teve? Então, cara, né, inteiro não, mas graças aos cortes do Flow eu assisti umas partes, assim. Acho que as partes Que eram que tocam relevantes, sim. Ele deu uma cagada homérica sobre a escola austríaca como um estudo que é... Qual que era a Não, ele palavra disse, que ele usava? disse que. Ele disse, assim, eu não quero. Pelo amor de Deus, não é desmerecendo o. Porque assim, eu não sou economista, tá ligado? Isso é um problema de vocês, irmão. O bagulho que ele falou. Se entendam É, vocês. se entendam vocês. Ele basicamente disse que o cara que estuda mesmo, acho que é econometria e por aí isso, vai, essa era a palavra. as paradas lá que ele estudou pra caralho, fez pós-doutorado e não sei o que e tal. É que esse aí é tudo muito legal, mas é tipo socialismo. É legal ali no papel, mas na vida real é meio, não, tá ligado? É meio bosta. Não funciona Cara, direito. E que não tem nenhum economista sério que estudou pra caralho e que, porra, dá valor Ou ele falou quase isso, talvez. Não, eu entendo. Na real, esse debate aí, ele acontece, no mínimo, há 130 anos. E é um debate meio chato, assim, na real, porque é um debate bem de economista mesmo. E diz respeito a qual o método correto para estudar a economia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí que começa a questão do debate. E por que eu falo que começou há 130 anos? Porque lá na Áustria, quando começou a escola austríaca com um economista chamado Karl Menger, falei que era chato, hein? Não, vambora, nunca é Isso chato. não é chato, não. Você tá aqui porque a gente quer ouvir esse assunto Então, chato. um aí. economista chamado Karl Menger começou esse debate com economistas alemães e que eles chamavam de Methodenstreit. Ih, caralho. Então, a batalha do Urrich, método. Urrich. Aí que vem o alemão. E aí começou essa grande discussão científica de como abordar os fenômenos da economia. Cara. E aí qual é a forma correta? É usando matemática? É usando agregados? E é isso que mais distingue a escola austríaca das demais escolas de pensamento econômico. E aí bota todas. Cara, desde Marx, que é uma excrescência, mas enfim. Então tem Marx, tem keynesianos, tem até mesmo monetaristas, neoclássicos. E que, com certeza, a gente se aproveita alguma coisa de de vários economistas. Até mesmo Marx falou coisas corretas. Mas, do ponto de vista de metodologia, o que os austríacos dizem é, cara, para começar a estudar economia, você tem que começar a estudar do indivíduo. Então, o que se chama que é o individualismo metodológico. Então, você começa a partir do indivíduo para estudar os fenômenos da economia. Então, esse é o ponto de partida. E a partir dessa diferença aqui, eu diria que é irreconciliável. As outras realmente rejeitam isso. E aí, como avançando um pouco nesse debate, né, entra a questão da econometria, do uso da estatística, de Desculpa modelos... interromper, mas por que elas rejeitam essa importância do indivíduo na economia? Elas rejeitam isso, é isso? Na forma como abordar os problemas, as escolas, a maior parte delas, partem de agregados. O que é um Então, por agregado? Vou falar de a demanda agregada. Então, por exemplo, que o governo tem que estimular a demanda agregada. Cara, não existe uma demanda agregada. Existe a demanda de cada pessoa, de cada família, de cada empresa, e tudo isso soma-se, talvez, no chamado PIB, a produção da economia, o consumo. Mas, da maneira como esses economistas querem resolver alguns problemas da sociedade, como se o governo tivesse uma manivela e conseguisse estimular a demanda agregada. Então, quando tem um problema na economia, a gente precisa, é um problema de demanda agregada, caiu a demanda agregada, vamos resolver esse problema, vamos estimular a demanda agregada. E não é assim que funciona. Mas só voltando à questão dos modelos econométricos e de estatística e tal, o que os austríacos defendem não é que isso não tem importância, que não tem utilidade. É que a maneira como muitos economistas, especialmente a economia moderna, desde Keynes até agora, para quem não sabe, o John Maynard Keynes é dos economistas mais influentes do século passado, mas que ainda tem influência, era o inglês, e ele tinha um grande debate até abrir um parênteses aqui, né? Tinha um grande debate entre ele e o Friedrich August von Hayek, que era o austríaco. Então, é o principal economista, o mais conhecido da escola austríaca, ganhou o prêmio Nobel em 74. Bom, mas o Keynes e os demais economistas hoje em dia, eles defendem que você deve começar estudando economia com alguns modelos, seja modelos econométricos ou modelos alguns mais diferentes,
e você testa hipóteses. Então, você levanta a hipótese, você constrói os modelos, você usa algumas variáveis, algumas premissas, e aí você testa hipóteses. E a rixa que tem os austríacos é dizer o seguinte, olha, na verdade, a teoria ela é até prévia a esse teste de hipóteses. Então, por exemplo, da maneira como eles encaram a economia, você poderia usar um modelo, pegar algumas variáveis e dizer o seguinte, olha, se a gente analisar o PIB do planeta nos últimos 50 anos e fazer a relação com o nível de tributação, quantidade de impostos, você viu, cresceu o nível de produção, está crescendo também o nível de tributação, a gente pode chegar à conclusão que quanto mais imposto, mais crescimento econômico. Mas se olhar de uma maneira burra, sim. Isso né? é um paralelo meio burro, né? Mas no limite, no extremo, é isso. E por isso que é preciso dar um passo atrás e entender, antes de analisar os dados, ter a teoria correta para interpretar os fatos. Porque acho que a maneira correta de interpretar também, ou uma outra maneira de interpretar isso é que com o aumento da produção, aumentou o dinheiro que o governo poderia pegar de imposto, porque as pessoas têm mais dinheiro e aí eles só comeram mais, porque antigamente eles não conseguiam pegar mais o dinheiro dessas pessoas, porque simplesmente era um dinheiro que se ele pegasse, elas morriam de alguma forma, tá ligado? Ou tipo, era um dinheiro mínimo que elas tinham que ter. Mas aí como a escassez diminuiu, teve mais fartura, então o dinheiro livre pro imposto aumentou, talvez, não sei. Cara, fez algum sentido isso? Cara, foi meio complicado. É que eu sei que eu me enrolei, mas vê se eu vou traduzir o monarquês e aí você me disse é isso mesmo que você estava pensando. Que tinha menos dinheiro, então, porque tinha mais escassez. Então, por exemplo, na época dos reis, eles não conseguiam cobrar mais imposto do que eles já cobravam, porque aquele ali era o limite do dinheiro que uma pessoa precisava para viver. Dinheiro, quero dizer, bens, sabe? E à medida que o mundo foi ficando mais rico e produzindo maiores riquezas, foi crescendo o olho do governo. Acho que eu posso morder aqui, posso morder ali, posso morder aqui, que ele não vai reclamar tanto, porque a vida melhorou mesmo, então vai ficando mais tranquilo. É isso que tu quis dizer? É tipo isso. Eu acho que tipo, a porcentagem de tributação que era possível numa década onde a gente tinha menos grana no agregado é menor do que quando a gente tem muito mais grana flutuando aí. Que nem a gente costumava falar, leigos e tal, de trocando ideia, falando que, porra, os caras ficaram putos porque a coroa portuguesa cobrava o quinto. E hoje a gente paga muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. É isso? Não, exatamente isso. É exatamente isso. Então, até para usar um exemplo real de agora. Ontem ou anteontem foi divulgado o dado do PIB. E a equação do PIB, né, Produto Interno Bruto, que é a atividade, a produção de uma economia, é o consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Esse é o cálculo do PIB. Mas se o governo constrói um hospital, esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele entra nessa conta como? Tipo positivo? É positivo? Mas não faz sentido isso. Eu sei, mas é exatamente isso. Mano. Tá, então se o governo constrói uma escola, ele coloca no PIB como... Estamos com mais dinheiro, é isso? Sabe o Itaquerão, o Mané Garrincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas aí contou lá como PIB. Todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam para alguma coisa? Então, esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim quantidade. Verdade. E outra, que é por isso que eu digo que a teoria é importante. E essa é uma crítica dos austríacos à própria equação do PIB, que é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. Primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo, ele seria neutro. Mas o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se, tributa mais e gasta. Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte, há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, se a gente olhar a equação do PIB,
o governo, na verdade, nem deveria fazer parte dessa conta. Ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na economia. Então, para você gostar da economia austríaca, você necessariamente é ANCAP? Não. A economia, ela é descritiva. Ela não tem juízo de valor. Então, a economia, ela descreve as relações de causa e efeito, o que acontece se o governo tomar essa e essa medida, se o governo controlar preço, teremos escassez, se colocar preço máximo, teremos escassez, preço mínimo, abundância. Então, é isso que a economia fala. Ela descreve as coisas e busca entender como cada política ou como cada ação pode repercutir na economia. Agora, à medida que você vai entendendo cada vez mais de economia e você entende o papel do governo, você entende como o governo é ineficiente por definição, que ele destrói a riqueza. Não estou nem falando de ética aqui, apenas questão econômica. Você, inevitavelmente, chega à conclusão que, cara, o governo, então, Mas é o governo... Quanto menos, melhor. O Estado. Ou é o Estado? Qual é a diferença do governo e do Estado nessa parada? Porque o governo... a gente tem que ter uma organização social. Porque as coisas não vão se organizar espontaneamente, né? A gente tem que ter a sociedade entrando em comum acordo sobre algumas coisas. E o governo... A governança não faz parte disso? O governo não são essas regras de comum acordo da sociedade? Pois então, assim, tem... Sim e não, porque tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo... Eu sei que o Paulo Cogos já esteve aqui, né? Sim. Então, ele é o mestre do Ancapistão, é o imperador do Ancapistão. Mas então... É Cogos. Se tu não falar Cogos, ele fica puto. Ah, é? É que nem Urrich. Tipo, nem o... Paulo Cogos. Cogos. Então, tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo, ele, em teoria, ele deve resolver conflitos, mas ele deve defender a lei, mas a lei não se aplica a ele em vários casos. Sim. Então, não se aplica a ele quando ele se torna a forma de um Estado, como ele se torna uma máquina independente. Mas qual é a diferença para você entre Estado e governo? Sei que existe, mas qual, na sua definição, qual é a diferença? Para mim, o Estado ele é uma máquina, ele é um é uma máquina do poder público, que ela é organizada e ela é centralizada, tá ligado? É assim como eu vejo o Estado. Já o governo, ele é só as regras que a gente... chegou em comum acordo para mediar a sociedade. Para mim, o governo é isso. É a forma com que a gente encontrou de conviver. É o governo. Eu acho que isso tem que existir. São as regras, são as leis, são a religião. A religião faz parte disso porque ajuda, né? Antigamente, eu acho que é por isso que, inclusive, a religião existe. Porque a gente tem essa necessidade de ter alguma coisa que nos une, que nos dá... é assim que vai ser as coisas, tá ligado? E o governo e a religião são... Então tem que ter isso, tá ligado? Não dá pra só não ter essa parada. Pois então, assim, só voltando à resposta a pergunta sobre a economia, se economista austríaco é ANCAP... Mas todo ANCAP gosta da economia austríaca. Todos eles, cara. Nenhum defende nenhum outro tipo. Ou tô falando merda? Não. Pode marcar aí o xizinho. Por exemplo, temos o filho do Milton Friedman, o David Friedman. Ele é ANCAP. Eu diria que ele segue bastante da escola austríaca, mas não apenas a escola austríaca. E o neto dele também, que é o Patrick Friedman, que, por sinal, tem uma iniciativa bem interessante de construir cidades flotantes. Aquela Seasteading. E se a gente fosse morar no mar? O Rafael falou sobre isso aí, ele soltou uma frase que se tornou meme aqui no Flow, que ele falou, gente, e se a gente fosse morar no mar? Aí ele ficou engraçado. Mas voltando à parte da economia, então quando a gente entende que, primeiro, o governo é ineficiente por definição. Então, tudo que ele faz, ele acaba destruindo riqueza, vários serviços, outra justificativa econômica para o governo. Se tal e tal serviço só podem ser providos pelo governo. É aquela história do bem público. Bens públicos precisam do governo para serem fornecidos. Mas se a gente for ver e analisar minuciosamente, no fim das contas, não existe bem público. E essa é uma das
maiores falácias e mais difíceis de, digamos, de refutar, e os austríacos conseguiram fazer isso ao longo dos anos, que no fim das contas não existe bem público. Por exemplo... Pra mim, eu acho difícil conceber essa não existência do bem público, porque eu sei que existem coisas no mundo que não me pertencem, que seria ridículo eu falar que é meu, tá ligado? Eu não vou chegar no Monte Everest, tá ligado? Falar, esse monte aqui é meu, me pertence. Minha propriedade privada. É ridículo. Então, se ele não me pertence, a quem ele pertence? A ninguém. Hoje parece, mas existem áreas em montanhas que têm donos também, que têm propriedade privada. Sim, então, sim. Não, mas a existência da propriedade privada não exclui a existência da pública. Na minha cabeça. Como hoje a gente está concebido, não. Não. É que, tipo, o que não é... qual é o nome que a gente dá pra uma terra que não é de ninguém? Que não é... A gente não considera propriedade privada. O que é aquilo? De quem aquilo pertence? De ninguém. De ninguém, claro, certo? não foi conquistada ainda. Sim. Então de certa forma... No inglês a palavra é o homestead. Uhum. Não foi homestead. Então, digamos, algo que não tem nenhuma propriedade, ou uma terra, ou um bem, alguma coisa, não foi homestead ainda. Então não foi conquistado, talvez seja a palavra. Entendi. Então é algo neutro, não é de ninguém. Não é que sabe qual que é a parada? É que, tipo, existem certas coisas que seria ridículo alguém, tipo, falar que é propriedade privada, como um grande lago que 1 milhão de pessoas... Tipo, como que alguém conquista alguma coisa que todo mundo tá usando, tá ligado? Claro, é que uma coisa é a gente partir do que nós temos hoje para uma sociedade, vamos nos tornar totalmente ANCAPs. sem porra nenhuma. Cara, não é assim que funciona. E talvez aí tenha uma divergência minha com muitos ANCAPs. Alguns diriam que eu sou o gradualista. Porque, que eu acho que é o mais sensato, diga-se de passagem. Eu não sei, acho que sim, mas da maneira que eu vejo é o seguinte. Primeiro, o governo, ele eticamente é imoral, pra mim é injustificável, eticamente. Imposto sim é roubo, não tem como você não dizer que não é roubo, pode usar qualquer contorcionismo verbal, argumentativo, cara, é roubo. Até a Receita Federal diz que é roubo. Tem um paper da Receita lá que ela chega dizendo que é o equivalente moral ao roubo. Por que é? Então, isso do ponto de vista ético. Do ponto de vista econômico, o governo também só faz porcaria. Então, desperdiça recurso, dilapida, nem falando de corrupção. Você diria isso de todos os governos? Por exemplo, países como Dinamarca, por exemplo. Claro. Essa é uma comparação muito boa, porque muito se fala, não, mas a Dinamarca, olha como funciona tudo bem lá, o governo lá funciona, dizem até os países escandinavos são socialistas, que é uma baboseira, mas... a comparação correta não é governos com governos, mas sim governo do país com iniciativa privada daquele país. Entendo. Essa é a maneira correta de se comparar. Claro que se a gente for ver governo do Japão e outros governos são muito menos corruptos que os nossos. Acho que sim. Mas a comparação correta em termos de eficiência é com o próprio país, iniciativa privada e o governo, não governo entre países. Mas só voltando então a minha forma ao meu ancapismo, eu não acredito naquela forma, cara, foda-se tudo, vamos apertar um botão. Se pudesse apertar um botão, vamos abolir o Estado agora. Não, pra mim não é assim que funciona. Por quê? O que você acha que aconteceria se abolisse o Estado de um dia para o... Caos. Caos, claro. Pleno, total. No mundo real, caos. Mas eu acho que pra qualquer pessoa Claro. que tenha um mínimo de bom senso, essa é a resposta óbvia, né? Tipo... Do nada você tem toda uma estrutura que ordena o convívio social e do nada você tira isso espera que as pessoas magicamente se reorganizem de uma forma melhor organicamente. Isso não acontece. Por mais que funcione precariamente, se simplesmente acabar essa noite pro dia, por exemplo, vamos fechar o SUS agora, fechou o SUS. Porra, fodeu. É horrível, Sim. mas seria pior ainda fechado da noite pro dia. Então, pra mim, cara, assim, a forma que eu vejo é... Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos... Aí sim. Qual é o debate filosófico? Para o ANCAP é 0. Mas, na prática, foda-se. Tem que diminuir, pronto. É menos Estado, é tirar do petróleo, é tirar do aço, não tem mais, minério de ferro saiu, mas quanto mais sair. E, inclusive, e sobretudo, saúde e educação também. Porque isso é uma... Eu vejo muitos liberais, inclusive amigos meus que estão na política, o Estado deve cuidar da saúde, educação e segurança pública. São os serviços essenciais. O Estado faz tanta coisa, só faz coisa errada. Vamos botar os serviços não essenciais na mão dele. Vai fabricar chiclete, mas não cuidar de hospital, pô. Olha só, o que tem de gente morrendo aí, cara.
ou educação, então. Mas eu acho que o caminho é ir nessa direção, é retirar o Estado, é desestatizar, é permitir a liberdade de concorrência, porque esse é um grande problema. Muitas vezes não é nem apenas que o Estado está provendo um serviço, mas que ele provê um serviço e impede que haja concorrência. Então, pô, você tem uma ideia genial para o serviço de saneamento. Cara, não pode, isso é o Estado, é a cidade que faz. Isso é horrível, isso é uma merda.